Capítulo 8. Sua cultura e eloquência. A melhor fonte de informações sobre os primeiros anos e a educação do Pontífice Pio X é o testemunho do cônego Marchesã de Treviso, cuidadosamente reunido e publicado na sua Vida de Pio X. No referido volume, o autor atesta o ótimo aproveitamento de José Sarto no estudo dos clássicos e da literatura, aproveitamento que lhe valeu sempre os elogios dos professores e dos quais mais tarde deu provas abundantes em inumeráveis discursos, alocuções, sermões e cartas pastorais, assim como na correspondência particular. Pio X sempre viveu profundamente imerso no trabalho pastoral, único objetivo de sua vida como pároco, como bispo e como supremo pontífice, e nunca pôde dedicar muito tempo às atividades literárias ou artísticas. Não obstante, quando a ocasião se apresentava, revelava dotes e gostos de uma mente cultivada, tanto no campo literário como no artístico. Tinha lido muito. As Sagradas Escrituras, a teologia e a história pareciam ser as matérias de sua preferência. Mesmo em meio às tarefas cotidianas e ao incessante labor do seu alto ministério, pude comprová-lo pessoalmente. Gostava de ler e manter contato com o pensamento moderno. Algumas vezes aconteceu de me surpreender com o seu conhecimento exato de nações e povos distantes, de suas tradições, costumes e peculiaridades. Daí a facilidade que possuía para enfrentar as situações, apreciar os pontos de vista e sentimentos predominantes em países tão diferentes do seu e que jamais tinha podido visitar. Sem mencionar países mais ao alcance da mentalidade ocidental, era por vezes notável a compreensão que tinha, por exemplo, das intrincadas questões relacionadas com os eslavos, com sua liturgia e suas aspirações nacionais. Devia-se isso, sem dúvida, em grande parte, aos conhecimentos adquiridos no contato com representantes daquelas nacionalidades durante os 9 anos que residiu em Veneza. Tinha sempre sobre a mesa publicações recentes em italiano e francês, sobre os mais diversos assuntos. Lia o francês sem a menor dificuldade e com verdadeiro prazer, embora lhe intimidasse sempre falar nessa língua, principalmente, suponho, porque não conseguia dominar sua pronúncia. Não obstante, em algumas ocasiões, ouvi-o manter conversações particulares nesse idioma, e uma das vezes, precisamente depois da solene beatificação de Joana d'Arc, diante de centenas de peregrinos reunidos em São Pedro, e surpreendeu agradavelmente a todos com uma longa resposta em francês à saudação que lhe fora dirigida. Havia escrito o texto original em italiano e ordenado a respectiva tradução. Na esperança de induzir Sua Santidade a vencer o temor de falar o francês em público e fazê-lo adquirir autoconfiança nessa matéria, recordo que me ocorreu contar-lhe o que eu próprio havia presenciado alguns dias antes. Um representante diplomático acreditado junto à Santa Sé, que certamente não havia estudado francês na infância, desejava me fazer compreender a agitação que reinava em seu país com relação a um assunto ardorosamente debatido e me assegurava que les animaux sont très agités là-bas. Os animais estavam muito agitados lá. Evidentemente, havia pensado na expressão italiana gli animi sono molto agitati e havia traduzido animi, animus, por animò, animais. É claro que precisei fazer força para não rir. Eu argumentava com Sua Santidade que, afinal de contas, se um alto diplomata era capaz de cometer tais gafes numa entrevista de caráter oficial, o Santo Padre não teria do que se envergonhar se incorresse em algum pequeno deslize numa conversação privada. Mas o meu argumento, longe de convencer o Santo Padre a não ter medo de algum raro equívoco que poderia cometer ao empregar o idioma estrangeiro, fez com que tirasse uma conclusão oposta à que eu pretendia. Rindo cordialmente do episódio, comentou:
Seria horrível para um papa dizer uma bobagem dessas. Por isso mesmo não desejo correr o risco. E eu não tive o que responder. A oração fúnebre de Monsenhor Sarto, quando faleceu Monsenhor Rota, bispo de Mantua, é excelente prova do estilo, do esmero e da precisão com que escrevia. Se fossem publicadas e divulgadas pelo menos algumas de suas numerosas composições, acredito que seriam ainda mais apreciados o domínio da língua e o gosto literário de Pio X. Manejava a pena com incrível facilidade e rapidez. Sua escrita era especialmente clara e conseguia encher páginas inteiras de bloco de rascunho com muito poucas correções. Em meio aos trabalhos da manhã, muitas vezes no intervalo entre duas audiências, costumava me enviar notas escritas para me transmitir ou para me pedir alguma informação urgente, para fazer sugestões ou dar ordens. Muitos desses autógrafos ainda se encontram em meu poder. São todos escritos com clareza, sem borrões, corretamente pontuados, datados e endereçados. Na verdade, era para mim um mistério como ele conseguia escrevê-los e despachá-los com tanta rapidez no período da manhã, quando não tinha um único momento livre e quando audiências e trabalhos de todo tipo o esmagavam sem interrupção. Mais de uma vez tentei opor-me a que ele enviasse esses escritos, rogando-lhe que me mandasse chamar, a fim de poupar-lhe um cansaço desnecessário. Não, me dizia, ambos estamos muito ocupados para perder tempo, e é mais rápido que eu escreva. A admirável exortação ao clero que o Santo Padre dedicou aos sacerdotes de todo o mundo quando celebrou seu jubileu sacerdotal foi escrita nos momentos de intervalos, página por página, no período de uns 15 dias. Ele quis, à medida que o trabalho ia progredindo, me fazer a leitura dele, rogando que lhe expusesse as minhas críticas. Tratava-se de trabalho personalíssimo seu, e era, na verdade, admirável. No breve prólogo que o cardeal Burne fez para a edição inglesa dessa exortação, declara muito bem: as palavras do Santo Padre Pio X, dirigidas a seus irmãos sacerdotes no 50º aniversário de sua ordenação, permanecerão para sempre no espírito dos que foram chamados ao altar. Brotaram do coração de um verdadeiro sacerdote, modelado à semelhança do Mestre, como sacerdote e bispo, e elevado ao pontificado supremo. Queira Deus que as ardentes palavras do Santo Pontífice, vigário de Cristo na terra durante 11 anos, restaurem, fortaleçam e gravem indelevelmente nos corações de todos os sacerdotes os ensinamentos fundamentais que elas contêm. Os documentos oficiais de Sua Santidade, tais como alocuções ao Sacro Colégio e cartas apostólicas, não eram em geral redigidas diretamente por ele, mas para a elaboração desses extensos documentos, frequentemente ele mesmo preparava rascunhos ou adiantava apontamentos, e nunca deixava de dar instruções precisas e de rever cuidadosamente todas as partes do texto que os assessores lhe preparavam. Já a comovedora alocução de Pio X aos cardeais recém-eleitos no consistório de maio de 1914, e que posteriormente foi publicada em Acta Apostolicae Sedis, era original sua, do princípio ao fim, e escrita de próprio punho e letra. Possuo o manuscrito desse derradeiro discurso, pronunciado imediatamente após a imposição do chapéu cardinalício aos novos membros do Sagrado Colégio, entre os quais se encontrava o arcebispo de Bolonha, cardeal Della Chiesa, seu imediato sucessor no sólio de São Pedro. A recordação dessa locução, proferida 3 meses antes de sua morte, notoriamente inspirada por um ardente zelo apostólico e digna de um grande pontífice, ainda permanece viva na memória de muitos dos que a ouviram. Na ocasião, ela produziu impressão profunda nos presentes. O mesmo se poderia dizer de outras alocuções dirigidas a entidades ou organizações de diversos gêneros. Nesses casos, o Santo Padre ou lia o documento escrito preparado por ele,
ou falava com o texto na mão, apenas olhando-o de passagem durante o curso da oração. Muita gente considera que os melhores momentos de Pio X como orador era quando improvisava, o que fazia com frequência. As palavras lhe fluíam copiosas, em frases corretas, numa linguagem cheia de conteúdo, isenta de artifícios retóricos de palavreado vazio. Ninguém podia pôr em dúvida que ele estava profundamente convencido de tudo quanto dizia. Seu zelo, a rica harmonia do timbre de voz, a dignidade do porte, a luminosidade do semblante, tudo isso prendia a atenção de todos e conferia à sua dicção um encanto especial, redobrando a força convincente dos argumentos expostos. Monsenhor Touchet, ilustre bispo de Orleans e brilhante orador, não ocultava sua sincera admiração pela oratória do Santo Padre, que teve ocasião de apreciar em diversas ocasiões, enquanto esteve visitando Roma. Sentia verdadeiro prazer ouvindo-o. Chegou a adotar o costume de enviar seus discursos e escritos a Pio X, e alegrava-se com as acertadas observações feitas pelo Santo Padre, que frequentemente as comunicava a ele em amistosa correspondência. Não será demais mencionar aqui a resposta de Sua Santidade à saudação lida por Monsenhor Touchet na sala do consistório, por ocasião da beatificação de Joana d'Arc. Tomo essa resposta de seu rascunho original, tal como saiu da pena do Santo Padre. Na manhã de 20 de abril de 1909, diante de grande multidão, Sua Santidade, depois de algumas palavras de introdução, pronunciou o seguinte discurso: Ó veneráveis irmãos e amadíssimos filhos, que em cumprimento dos deveres de vossa profissão, pregais e praticais sem respeito humano os ensinamentos da Igreja Católica, e que precisamente por isso sois objeto de desprezo e, mais ainda, de pública censura. Sois taxados como inimigos de vossa pátria e difamados por covardes caluniadores que não vacilam em prejudicar gravemente os corações católicos, que necessitam mais do que nunca dos auxílios da divina graça para perdoar os que vilmente os ofendem. Se o catolicismo fosse inimigo da pátria, não seria uma religião divina. A palavra pátria traz ao nosso espírito caríssimas recordações. Nossa pátria é não só digna de amor, mas de verdadeira predileção, ou porque levamos o mesmo sangue dos que nasceram em nosso território, ou ainda mais nobremente, pela semelhança de afetos e tradições. E se isso é assim de um modo geral, com muito maior razão o é quando nossa pátria está ligada por laços indissolúveis a uma outra pátria, que nem os contornos do oceano, nem as cadeias de montanhas podem circunscrever, que não fala somente uma, mas todas as línguas humanas, e que abarca não só o mundo visível, mas também o de além-túmulo, a Igreja Católica. Aos políticos que julgam ver na Igreja um inimigo e por isso a combatem sem cessar, aos sectários que com ódio satânico a caluniam constantemente, aviltando-a e atacando-a, aos falsos campeões da ciência que com sofismas de toda a ordem pretendem censurá-la como se ela fosse inimiga da liberdade, da civilização e do progresso intelectual. Respondei a todos eles que a Igreja, Senhora das almas e diretora dos corações humanos, exerce sua supremacia no mundo inteiro, porque só ela, por ser esposa de Cristo e possuir tudo em comum com seu fiel esposo, é a depositária da verdade. Só ela pode obter a veneração e o amor de todas as nações. Por isso, qualquer pessoa que receie sua supremacia no âmbito do Estado e se rebele contra sua autoridade impõe barreiras à verdade. Quem proclama que sua autoridade é estranha ao seu país, deseja que a verdade seja também estranha a esse país. Quem teme que essa autoridade possa prejudicar a liberdade e a grandeza de um povo, confessa abertamente que uma nação pode ser grande e livre sem a verdade. Se um Estado, um governo ou uma autoridade qualquer faz guerra à verdade,
Não pode pretender inspirar amor enquanto se opuser desse modo ao mais sagrado dos sentimentos humanos. Tal autoridade poderá manter-se pela força, poderá ser temida, porque sem dúvida a espada ameaçadora do castigo força a obediência. Poderá ser aplaudida por hipocrisia, por interesse ou servilismo. Poderá também ser acatada, já que a religião aprova a submissão aos poderes humanos, sempre que não obriguem a nenhum ato contrário às leis divinas. Caso esse último, em que todos estariam obrigados a lhes opor resistência e nem por isso se tornariam rebeldes. Não obstante, ainda que esse dever de submissão em tudo aquilo que não se opõe às obrigações prescritas pela religião faça ainda mais meritória a obediência, ele nunca será suficiente para tornar afetuosa, alegre e espontânea tal obediência, a ponto de merecer o qualificativo de amor e de veneração. Sentimos, pois, veneração pela pátria, que, em suave união com a Igreja, contribui para o verdadeiro bem-estar da humanidade. Essa a razão de sempre surgirem nas fileiras dos católicos fervorosos os autênticos paladinos, os campeões e salvadores de um país. Essa a razão de serem os santos invocados nos hinos de nossa santa liturgia, como patronos de suas pátrias. Eles seguiram o exemplo do Santo dos Santos, que obedecia aos que exerciam autoridade e pagou o tributo a César. Mas, ao aproximar-se da cidade de Jerusalém e prever sua próxima ruína, derramou abundantes lágrimas, pois ela, tão amada e favorecida pelo Senhor, não havia aproveitado as graças e a visita que ele mesmo se dignara fazer-lhe, para sobre ela derramar toda a espécie de bênçãos. Capítulo 9. Pio X e as artes. A Igreja sempre dispensou generosa proteção às artes. Roma é testemunho eloquente dessa afirmação, da tradicional munificência dos sumos pontífices e do empenho constante que estes sempre tiveram, não só para conservar os monumentos e relíquias do passado pagão e do cristão, mas também para estimular a criatividade de artistas de talento. Tal empenho se faz sentir até mesmo em períodos agitados da história, quando os pontífices estavam assoberbados por problemas econômicos e pelos árduos deveres do ministério apostólico. Sem embargo disso, é evidente que, considerados individualmente, nem todos os papas foram pessoalmente possuidores de dons artísticos. Nem todos receberam uma educação que os tornasse inclinados ao interesse especial pela arte. Já fiz notar acima que Pio X viveu por demais absorvido, como sacerdote e como pastor, por seu ardente zelo e pela grande atividade pela salvação das almas, para dispor de tempo suficiente para se dedicar a outros temas, apesar do interesse que neles pudesse ter. Mas amava as coisas belas e tinha visto muitas no transcurso de sua vida em Mantua, Pádua e Veneza, bem como nas raras visitas que fizera a Roma antes de ser papa. Gostava de tratar com artistas ilustres, acolhendo-os sempre de bom grado e procurando assim aumentar seus próprios conhecimentos artísticos. Esse trato, conjugado com muitas leituras, contribuiu sem dúvida para educar seu gosto, que era excelente e refinado, por vezes quase exigente. A exposição de arte sacra organizada em Veneza, na preciosa igreja de São João e São Paulo, teve origem graças à iniciativa estimulante do patriarca, Cardeal Sarto, que, à custa de ingentes trabalhos, conseguiu assegurar seu êxito. Ele costumava lembrar que as verdades da fé católica se encontram descritas de modo maravilhoso nos tesouros inapreciáveis da arte cristã tradicional, profusamente esparsos pela Itália. Ressaltava que os artistas antigos estavam profundamente imbuídos do verdadeiro espírito da Igreja. Na Itália moderna, dizia com frequência, o senso dessa linguagem sublime está adormecido e é preciso despertá-lo novamente.
Censurava severamente qualquer negligência na vigilância devida aos tesouros artísticos e históricos. As circulares que repetidas vezes dirigiu ao clero da Itália e do exterior, dando instruções precisas e regras práticas nesse sentido, merecem mais atenção do que até agora receberam. Afirmava convictamente que museus e galerias de arte são necessários para a conservação de patrimônios valiosos, que, uma vez perdidos, jamais poderiam ser repostos, mas considerava tais instituições de certo modo inadequadas e de bom grado as teria suprido de outro modo. Sustentava que as obras artísticas e históricas deviam permanecer no lugar para o qual tinham sido criadas, e que separá-las do lugar que lhes é próprio frequentemente desfigura a finalidade que seus autores tiveram em vista ao criá-las. Mais ainda, julgava que a distribuição por todo o país das inspiradas produções do gênio humano e das recordações do passado ajudava a cultivar, mais que nenhum outro elemento, o bom gosto do povo, despertando talentos naturais dos futuros artistas. Quando o ensinamento, dizia, se deve receber entre as paredes privilegiadas de um museu, nas grandes cidades e em ocasiões limitadas que exigem sacrifícios e despesas, muito poucos podem efetivamente beneficiar-se dele. O resultado da tendência moderna de reunir em museus e galerias os tesouros da arte é que já não existe o processo gradual de assimilação subconsciente que prevalecia no passado. A 28 de março de 1909, Pio X inaugurou a nova galeria, que, com considerável esforço, conseguia erigir para melhor e mais segura guarda dos célebres quadros da coleção vaticana. Muitos se recordarão ainda da antiga pinacoteca, situada no terceiro andar do palácio. Com frequência, às tardes, nos breves intervalos de descanso ou recreio que se permitia ao Santo Padre, especialmente no início de seu laborioso pontificado, passeava pela galeria de pinturas, então situada, como se recordará, na lógia superior do Vaticano, ao nível das habitações privadas de Sua Santidade. Pio X se deu logo conta de que a galeria, tal como existia então, não oferecia espaço suficiente para todos os quadros, muitos dos quais se encontravam amontoados, o que não era digno de coleção tão importante. Ademais, as salas, tendo janelas voltadas para o norte, estavam expostas aos ventos frios e às baixas temperaturas, o que era prejudicial para algumas telas mais antigas e delicadas. Por outro lado, devido à proximidade com o telhado e outros compartimentos habitados, tampouco havia segurança suficiente na hipótese de incêndio ou de outros acidentes. O Santo Padre me falou nisso repetidas vezes e com o maior interesse. Mas tinha em vista uma outra finalidade quando se decidiu a erigir a nova pinacoteca. Sua atenção fora despertada pelas muitas e valiosas pinturas que se encontravam na Biblioteca Vaticana, no Museu Lateralense e em diversos aposentos do palácio, onde passavam quase despercebidas. Formulou então o plano de reunir todas essas obras, com o propósito de facilitar o estudo dos grandes mestres, formando uma galeria de pinturas ordenada, mais em consonância com as melhores tradições dos romanos pontífices. Esta foi a primeira ideia de Pio X. A firmeza com que a tornou realidade bem demonstra seu inteligente interesse no cultivo e progresso das artes. O pontífice possuía ideias muito definidas sobre a decoração de igrejas, que considerava admissível até mesmo em igrejas de valor artístico evidente. Bento XIV, em seu clássico tratado sobre a beatificação e canonização dos servos de Deus, estuda os adornos provisórios que costumam decorar, em certas festas, a grande Basílica Vaticana. Aquele ilustre pontífice justifica esse hábito já estabelecido, observando que o caráter excepcional dessas ornamentações contribui para impressionar o espírito do povo
com a solenidade da celebração. Com efeito, nosso interesse se desperta naturalmente, com menor intensidade por aquilo que se acha sempre a nosso alcance, por mais belo que seja, e sem dúvida compreendemos melhor o alto significado de uma cerimônia quando acompanhada de uma decoração especial. São Pio X não punha em dúvida esse princípio, mas objetava fortemente contra o emprego não criterioso e exagerado dele. Respeitai, pelo amor de Deus, as linhas arquitetônicas e a harmonia de formas das nossas igrejas. Não estrupieis sua autêntica beleza com trapos vermelhos. Tal admoestação era frequente eu ouvir dos lábios de Pio X, ao qual desagradava o excessivo emprego de panos baratos e tapeçaria de baixa qualidade nas igrejas e capelas, até mesmo nas de Roma, por ocasião de festividades importantes. Censurava francamente a cobertura exagerada do mármore das paredes, das colunas magníficas e dos elegantes arcos de nossos edifícios sagrados, que não precisam ser ocultados, mas, pelo contrário, são admiráveis. Julgava absurdo diminuir seu esplendor com enfeites espalhafatosos, precisamente nos dias solenes que eram mais apropriados para cultivar o bom gosto das multidões e desenvolver nelas o apreço pela genuína beleza da casa de Deus. Durante seus 11 anos de pontificado, construíram-se em Roma e nos arredores grande número de igrejas. Muitas delas se erigiram integralmente às custas de sua santidade. Para todas contribuiu esplendidamente, e os respectivos projetos foram, na maioria dos casos, submetidos à sua aprovação. As necessidades urgentes dos extensos e populosos subúrbios da cidade e da zona rural tornavam indispensáveis a edificação de novos templos e o estabelecimento de novas paróquias. Há muitíssimas igrejas bonitas em Roma, e sem embargo disso elas não são, de modo algum, suficientes. Costumava dizer o Santo Padre. De bom grado eu transladaria umas 10 das situadas no centro para os arredores da cidade, pois então não vos veríamos obrigados a construir outras novas. Ao trocar impressões com os arquitetos, descia aos pormenores mais insignificantes das plantas que se lhes apresentavam, estudando-as cuidadosamente antes de autorizar o começo das obras. Sua experiência como pároco lhe serviu grandemente no que diz respeito à distribuição prática e à adequada localização dos edifícios. Procurava sempre facilitar o trabalho do sacerdote, insistindo para que a casa paroquial fosse construída junto da igreja e, se possível, como uma escola próxima, um salão para as reuniões paroquiais, um centro operário e outras coisas do gênero. Quanto ao estilo arquitetônico das construções religiosas, não estimulava as novidades, mas mostrava marcada preferência pela arquitetura clássica, que achava dever ser adotada com as razoáveis adaptações e dentro das disponibilidades econômicas. Por que ir buscar novas ideias? Costumava perguntar. Tomai como modelo alguma das antigas basílicas. Temos por aqui mesmo igrejas esplêndidas e muitas outras existem no país. Mais vale inspirar-se em igrejas antigas do que perder tempo procurando novidades de mau gosto, de estilos extravagantes ou indefinidos. Não eram só a pintura e a arquitetura que atraíam as inclinações artísticas de Pio X. Também em modalidades artesanais de mera habilidade e destreza, manifestava senso de observação e refinado bom gosto. A arte das rendas, tradicional em Veneza, era uma delas, e é compreensível nele esta afeição, tendo em conta o grande interesse que lhe inspirava tudo o que era típico de Veneto, sua região natal. O cônego Marchesã publicou o texto de um autógrafo do cardeal Sarto em Murano, por ocasião de uma visita à fábrica de rendas daquela localidade, a 12 de janeiro de 1898. O patriarca de Veneza decidira patrocinar este empreendimento com o duplo objetivo de favorecer seu progresso
e ajudar material e espiritualmente numerosas jovens pobres provenientes de várias partes da região de Veneza. A circular em latim que dirigiu ao clero pouco depois de tomar posse da sé patriarcal é prova desse interesse, assim como o característico autógrafo que se poderia traduzir da seguinte forma: ao visitar a escola da fábrica de rendas de Murano, fiquei impressionado pela beleza do que me foi mostrado. Saio, na verdade, satisfeito pela disciplina do estabelecimento, no qual cerca de 400 jovens, dedicadas a uma tarefa árdua e difícil, praticam as virtudes da vida cristã. Formulo a esperança de que os diretores e patronos da escola possam encontrar meios de vender essas maravilhosas produções, proporcionando assim bem-estar às trabalhadoras e aliviando as necessidades desta localidade tão carente. Seu amplo conhecimento dos estilos e métodos de elaboração dos rendados lhe permitia falar com segurança técnica das sutis particularidades dos vários tipos de pontos e logo à primeira vista discernia sem esforço as qualidades ou os defeitos de qualquer peça rendada que lhe caísse nas mãos, quando lhe era, por exemplo, oferecido uma toalha de altar, um roquete ou uma alva. Imagino como se teriam sentido inseguros e perplexos os doadores desses objetos, se soubessem como o Papa estava capacitado a apreciar e discernir o real valor dos presentes que se lhe eram oferecidos. Capítulo 10. Pio X e a música. É fora de dúvida que Pio X amava a música, para a qual possuía talento natural. O fato de ter conseguido adquirir um amplo conhecimento de técnica musical em meio a uma vida sempre tão ocupada e absorvida pelos deveres de seu ministério, que não lhe deixavam tempo livre para cultivar essa afeição, é prova evidente de que tinha aptidão especial para a música. Acho que poucas pessoas são capazes de avaliar o enorme sacrifício que significa, para um sacerdote fiel à sua vocação, abster-se do gosto de ouvir música verdadeiramente boa. Estou certo de que o Santo Padre sentia profundamente esta perda, se bem que provavelmente não se detinha na consideração de tal renúncia, como de muitas outras que voluntariamente abraçara no serviço do Divino Mestre. Música má e ruidosa, dentro e fora da igreja, esteve obviamente obrigado a ouvir durante toda a vida. Até é notável que, apesar disso, conservasse um gosto requintado e uma marcada preferência pelos grandes estilos de composição musical, sacra ou profana. Recordo muito bem o gozo intenso que teve certa ocasião, ouvindo o grande oratório O Juízo Final de Perossi, que a seu pedido lhe foi executado sob a direção pessoal do compositor. Comentava os inspirados trechos dos textos litúrgicos e a riqueza das partes orquestrais, sem deixar de apontar as qualidades e faltas observadas na própria composição ou nos cantores. Ainda maior prazer experimentou com um grandioso canto de várias centenas de vozes durante a solene missa pontifical, celebrada na Basílica de São Pedro por motivo do centenário de São Gregório Magno. Muitos ainda recordarão emocionados aquele dia inesquecível. Ultrapassaria os reduzidos limites dessas recordações expor pormenorizadamente os esforços que Pio X fez para restabelecer a música sacra, de acordo com as boas tradições e o espírito da Igreja Católica. Seria, por outro lado, supérfluo, já que as normas que promulgou sobre a matéria foram amplamente divulgadas, tendo muitos autores ressaltado sua importância. Não posso omitir, entretanto, algumas de suas ideias e orientações sobre este ponto, tanto mais que tive ocasião de comprová-las pessoalmente. Nesse, como em outros aspectos, era o grande ideal de sua vida que lhe inspirava as opiniões e dirigia a conduta. Gostava da boa música em geral, mas naturalmente lhe interessava de preferência a música sacra.
Insistia por vezes no desejo de adotar o mais perfeito, e isso, a seus olhos, só podia ser a música verdadeiramente sacra e eminentemente artística, em harmonia com a liturgia da Igreja e a genuína expressão dos sentimentos inspirados pela fé. Sustentava que a música devia ser preciosa auxiliar da devoção. Dizia que uma música, ainda que de grande beleza intrínseca, estaria fora de lugar se, em vez de ajudar a alma a se elevar ao Senhor como meio e ajuda da oração, adquirisse excessiva importância e abandonasse seu caráter secundário de elemento conducente ao supremo objeto do culto, elevar as mentes e os corações até Deus. Também sustentava com firmeza o princípio de que a música, para render tributo de louvor a Deus, não pode ser de qualidade deficiente, devendo-se sempre procurar a mais perfeita. Por outro lado, compreendia que, para conseguir a reforma definitiva da música eclesiástica, não bastavam meras medidas disciplinares, por mais rigorosas que fossem. É impossível forçar o gosto por um determinado estilo, onde este não possa ser entendido e apreciado. O bom gosto deve ser gradualmente educado, e somente assim se podem alcançar resultados positivos e duradouros. Tal era o pensamento do Santo Padre, frequentemente exposto em minha presença. Pio X não possuía, a respeito da música sacra, aproveitável pela liturgia, estreitezas ou limitações. Não rejeitava, por exemplo, as peculiaridades nacionais ou locais, muitas das quais admirava francamente, desde que, ressaltava, se observasse com rigor os princípios fundamentais de seu caráter e gravidade estritamente religiosos, procedendo-se, quando necessário, a uma cuidadosa adaptação. Tampouco pretendia proibir o emprego da música polifônica nas igrejas. Acolhia favoravelmente os trabalhos realmente bons dos compositores modernos, mas exigia que se ativessem as normas prescritas e queria que a música constituísse uma espécie de derivação ou desdobramento do gregoriano. Recordo que alguns reformadores pouco equilibrados queriam simplesmente banir das igrejas tudo o que não fosse o canto gregoriano. Pio X considerou tal posição um capricho exagerado. Seria, comentou, como se eu desprezasse os belos e clássicos quadros de Nossa Senhora, alegando que só é aceitável a mais antiga e primitiva representação da Virgem Mãe que chegou a nossos dias, tal como aparece nas catacumbas de Santa Priscila. Isso nos levaria a proscrever as obras-primas da arte religiosa e da pintura verdadeiramente inspirada. Não queremos quadros profanos de Nossa Senhora, nem imagens carentes de devoção feitas por artistas modernos, mas não seria razoável afirmar que somente os quadros antigos preenchem as condições requeridas pela religião e pela autêntica beleza artística. Assim também acontece com a música religiosa. Uma de suas aspirações mais ardentes era promover, sempre que possível, o canto dos fiéis nas igrejas. Considerava-o altamente instrutivo para as pessoas de todas as classes sociais e um meio poderoso para despertar o interesse pelas belezas da sagrada liturgia, especialmente com relação ao santo sacrifício da missa. Gostava de exemplificar a esse respeito com os notáveis resultados obtidos em paróquias onde os fiéis tinham aprendido a cantar corretamente distintas partes da missa em gregoriano, assim como salmos e hinos das vésperas de domingo. Frequentemente manifestava contrariedade por não ser dada maior importância a esse costume, que ajudava positivamente os fiéis a compreender e sentir mais profundamente o culto católico, e que, adotado com caráter amplo e geral, contribuiria para atrair muitos ao conhecimento e cumprimento dos deveres religiosos. Parecia-lhe que um método prático de atingir esse objetivo seria que em cada diocese um professor competente de música sacra, aprovado pelo bispo, permanecesse algum tempo em cada paróquia,
formando núcleos de cantores selecionados no local, os quais, por sua vez, passassem a outros seus conhecimentos, e voltando a visitá-las de tempos em tempos, para aperfeiçoar o iniciado e incentivar novos progressos. Quando lhe eram apresentadas composições para sua apreciação, examinava cuidadosamente a partitura, e mais de uma vez o ouvia entoar a melodia, lendo-a com absoluta facilidade ao primeiro olhar, enquanto marcava o compasso com a mão. Logo a seguir me expunha sua opinião sobre os méritos e o estilo da música. As inúmeras pessoas que o ouviram cantar missa em São Pedro ou entoar a bênção solene na Capela Sistina recordarão, por certo, como era suave e melodiosa sua voz.